Olá, eu sou Jussara Rigg do Ateliê Mimos da Jussi. Seja bem-vindo ao meu canal. E hoje falaremos de um assunto que muitas pessoas me perguntam. E as máquinas? Os tipos, como são, as mais antigas, as mais novas, como passar a linha na máquina, como faço? Eu te ajudo nisso, mostrando as máquinas que eu tenho aqui no meu ateliê. Vamos lá? Então esta máquina, ela foi da minha mãe, é uma das mais antigas que eu tenho aqui. A mais antiga é uma pretinha, é a que eu vou fazer um vídeo só dela. Hoje nós vamos falar desta Eugene Ultramatic, bem antiga, porém é uma máquina muito gostosa de se trabalhar e tem algumas coisas diferentes das mais modernas. Então o que nós temos aqui? Aqui esse compartimento, ele é o de encher a bobina. A bobina a gente coloca aqui, aperta e daí essa borrachinha, quando a gente aperta o aceleradorzinho, daí ele gira e enche a bobininha aqui. Vou segurar assim para vocês verem. E daí ela vai enchendo a bobina. Então esse lugarzinho é pra gente encher a bobina. Então aqui a gente tem esta parte, onde uma parte é numerada e uma parte é sem numeração. Quando a gente sobe para a parte numerada, é o retrocesso, com o ponto mais largo ou mais estreitinho. E para baixo é a mesma coisa, só que a gente vai o ponto aqui normal, né, para frente, e para trás é também a regulagem do tamanho do ponto. Aqui é o zigue-zague, então a gente faz isso e aperta, e essa travinha aqui é que vai mostrar a largura do nosso zigue-zague. Então quando a gente não quer o zigue-zague, ela fica aqui no zero. Aqui é a agulha. Então a agulha está no meio, ou ela vem para a esquerda, ou ela vai para a direita do nosso trabalho. Nós temos o lugar onde a gente coloca os carretéis de linha, tá? E aqui nesse buraquinho, a gente tem um compartimento onde a gente coloca alguns discos para fazer alguns pontos diferentes na máquina. Para passar a linha nessa máquina, a gente coloca o carretel, a gente vem com ele, passa aqui num dos furinhos, aí a gente vem aqui, entra aqui, ó, tem um encaixezinho, sobe, passa aqui nessa molinha, desce, passa aqui dentro, coloca aqui nessa bolinha que tem aqui, ó, nessa aberturinha, aí eu desço, passo na molinha e daí eu coloco a linha na agulha. Para colocar a linha na agulha, a gente dá sempre um picotinho na diagonal, que fica mais fácil de colocar a linha na agulha, tá? A gente coloca a linha na agulha. A linha, lembrando, ela tem que passar pelo meio do pezinho e ficar para trás, sempre a mesma coisa. A bobina dessa máquina, ela fica aqui dentro. Então a gente tira, ó, ela é para ficar aqui. A gente coloca a bobina aqui. Ela vai passar aqui por essa aberturinha, e aí a gente tem que travar ela aqui, ó, tá? Aí pra voltar lá, eu seguro essa abinha, ó, aqui, e daí eu levo ela até lá, encaixo, fecho, e daí sim. Para puxar a linha de baixo, eu seguro ela aqui, viro, daí a minha linha automaticamente já sai aqui, ó. Daí eu tenho as duas linhas que serão passadas lá para trás para a gente começar o trabalho, tá bom? E aqui nós temos o tensor, que é onde a gente passa da linha que vai para a bobina.
Então, na verdade, a linha que vai para a bobina, a gente coloca aqui. É o mesmo tensor que está em cima nas máquinas mais novas, esse daqui é aqui embaixo, ó. Então, essa tensão da linha é importante na hora que a gente vai encher a bobina, tá? Então, ela tem que estar, dá uma enroladinha aqui, colocadinha aqui, igual a gente fez aquela hora. Então, a gente vai apertar aqui e a nossa bobina vai enchendo. A tensão tem que existir aqui, ó. Tá? Aí eu solto, tiro para colocar lá dentro. E aqui é a tensão da máquina. Geralmente nas novas o tensor fica mais ou menos aqui, essa é aqui, ele é girando aqui, ó, tá? Então, menos tensão e mais tensão a partir do número 5. Então, essa é a nossa máquina Eugene Ultramatic. Essa é a mais antiguinha que eu tenho aqui no ateliê. Agora, nós vamos para a próxima. Esta também era da minha mãe, é uma máquina Janome 2008. É uma máquina excelente também para costurar 4, 5 camadas de tecido. Na costura criativa, a gente usa muito o sanduíche, que é o tecido, a manta, o tecido, a hora que dobra, ficam até 6 camadas e ela dá conta super bem. A anterior, qualquer tipo de tecido ela costura, por isso que eu nem comentei. Agora, as mais novas, tem algumas máquinas que não conseguem costurar mais de 2 ou 3 camadas. Esta consegue. Então, a gente liga a máquina, que é um botãozinho que tem do lado direito dela. Ela ligou, a gente tem aqui alguns pontinhos aqui na cor azul, alguns na cor vermelha. E isso é aqui que eu faço, ó, que nós temos as letras que estão aqui. Conforme a letra, é o tipo de ponto. Se eu deixar nesse SS aqui vermelhinho, ó, são esses pontos que são feitos. Então, por exemplo, eu quero o ponto D no azul. Então, eu venho aqui, o D no azul. E aqui é o tamanho dele. O 4, ele é o mais aberto e conforme eu venho pra cá, ele vai ficando mais fechadinho. Se eu quiser o mesmo D, só que no vermelho, para ficar esse pontinho aqui, eu deixo aqui e caminho até que aqui, ó, fique no vermelhinho. Aí ele faz esse pontinho. Então, menor para o sinalzinho de menos, maior para o sinalzinho de mais. Eu costumo dizer que sempre para fazer um pontinho decorativo, quando você escolhe, você sempre coloca um retalho e você testa para você saber o tamanho antes de ir para a peça que você escolheu para fazer algum dos pontos decorativos. Então, aqui é assim. Para costura reta, a gente usa sempre no A e aqui é o tamanho do ponto, tá? Quando a gente costura um tecido mais fininho ou que a gente não quer fazer o retrocesso, a gente deixa aqui, que dá um ponto bem apertadinho. E a partir do momento que a gente vem vindo para cá, são camadas mais grossas que a gente usa. O B, o que acontece quando a gente coloca no B? Quando eu coloco no B, a minha agulha, ela vai para o lado esquerdo, tá? Para o direito da máquina, para o meu esquerdo. Então, no B, ela vai para o lado esquerdo. Para o A, ela fica no retinho. Aqui também, ela dá uma movimentada, ó, vindo um pouquinho mais para o lado direito. Que mais a gente usa na letrinha A, que é o ponto reto. Aqui é o tensor, que geralmente para tecido mais fino a gente usa entre 2,5 e 3, mas podendo aumentar aqui. Então, quando fica um pontinho meio emboladinho, a gente pode mexer aqui também. Aqui eu tenho onde eu coloco o meu carretel, e daí pra gente encher a bobina, aqui é o tensor dele, ó, tá? Então, tem que ficar a linha bem tensionada. E aqui, como é que eu faço para encher essa bobininha aqui? Eu pego a minha bobina, da Janome caixa alta. Então, eu vou colocar neste furinho aqui,
de dentro para fora. Seguro o fiozinho, caminho com ela até esse pininho, aperto, coloco para a direita e nesse botão que eu tenho aqui na lateral, eu puxo para que apenas encha a minha bobina e essa parte aqui não fique batendo a agulha aqui. Então, daí eu seguro para cima, acelero e ela começa a encher a bobina. Aí eu já posso cortar essa linha aqui. E aí sim, ela caminha para encher a bobina. Paro, ando para lá, corto a minha linha aqui, tiro a bobina e ela está prontinha para ir para a máquina. Para costurar, eu não posso esquecer de voltar e apertar aqui, senão ela não costura. Essa alavanquinha aqui é o retrocesso, que quando eu aperto e seguro, o meu trabalho, ele caminha para trás. Então, ele vai para trás, ó, aqui se mexe, leva o tecidinho para trás quando eu acelero, tá? Ó, ele vai, não vai dar para ver, mas ele leva para trás o tecido. Agora, a gente vai passar a linha aqui, pra gente saber o caminho. Se vocês olharem, toda máquina vai ser praticamente o mesmo caminho. E algumas mais novas, elas têm umas flechinhas indicando. Então, aqui, ó, encaixo aqui, desço, subo. Aqui, eu preciso que isso aqui esteja pra cima, para que eu abrace e a linha fique encaixada aqui. Aí, eu desço e passo aqui atrás, corto e coloco a linha na agulha. Esta é de frente para lá. Então, daí encaixo a agulha, puxo e também ela é levada lá para trás. Esse pininho aqui é um cortador de linha, então eu venho com ela, ó, saio com ela daqui do meu trabalho, venho e puxo e ela corta a minha linha, tá? Para colocação da bobina, como é que eu faço com esta máquina? Esta parte sai, ó. Então, eu tiro, abro aqui, tiro, aí coloco, caminho com ela, com a linha, ó, para esse cortinho, travo aqui, é igual, ó, vou segurar aqui, coloco, volto. Agora, com a mão, eu giro aqui o botão lateral, seguro para cima a linha e é o mesmo processo. As linhas para trás para a gente começar a costurar. Então, esta Janome 2008. Então, agora vamos falar desta Janome 2008S. Ela é muito igual à outra, ótima, tanto quanto, mais nova, lógico, e ela tem duas coisas diferentes aqui. Então, a quantidade de pontos, ela tem pontos a mais, a dinâmica é exatamente igual da anterior, apenas ela coloca aqui a informação que este botão é de pontos e este é de comprimento dos pontos. E aqui, ó, a gente tem o colocador de linha na agulha, que é outro diferencial desta máquina. Então, vamos passar a linha aqui de novo. O jeitinho de passar a linha é exatamente igual. Se a gente deixar a linha certinha, a linha também vem da forma correta para cá. Então, ó, passo aqui, desço, subo, passo aqui, é exatamente igual. Desço. Aqui, ó, ela tem isso aqui a mais, que na outra não tem. É só passar aqui, eu encaixo aqui, nessa parte. A agulha aqui tem que estar toda para cima. Essa parte eu desço, encaixo aqui, passo a linha embaixo desse pininho, vou com ele para lá, trago para trás,
E ó, aqui ó, quando eu solto, olha o lacinho aqui, ó. Aí eu puxo o lacinho e a minha linha está passada. Aqui é a mesma coisa, tá? A bobina, é tudo igualzinho. São esses dois diferenciais que tem esta máquina. Essa máquina ela é bem interessante, porque além da gente fazer muita coisa com ela na costura criativa, ela tem a possibilidade da retirada dessa peça, e aqui a gente pode trabalhar com toda a peça que tem a circunferência, porque daí ela vai rodando aqui, ó. Então é uma máquina bem interessante, tá? Além de forte, ela é muito útil, tem muitas coisas legais pra gente trabalhar com ela. Então, Janome 2008S é super indicada para costura criativa também. E agora falaremos da Singer Brilhance. Esta é uma máquina mais nova, é uma ótima máquina também e que nos possibilita um maior número de pontos para decoração. Então, ela é uma máquina digital, onde a gente coloca aqui a numeração do ponto que a gente quer. Aqui é o tamanho e aqui é a distância. Então, aqui, ó, ponto 27. Eu venho aqui e aqui eu coloco 7. E ela automaticamente já regula o tamanho do ponto, que daí você pode mexer se você quer maior ou menor, mas ela já te dá aqui um ponto num tamanho bem legal. E a agulha já fica preparadinha ali para fazer o bordadinho, tá? Da mesma forma, quando eu quero a costura reta, eu deixo no 0, 0, então eu venho aqui e caminho pro 0 aqui, pro 0 aqui e ele fica prontinho. Aqui também eu regulo com a setinha o tamanho que eu quero, de acordo com o que aparece aqui. Sempre é legal testar para você ver o tamanho ideal para a peça que você estiver fazendo. Ela tem aqui para encher a bobina, encaixo a bobina e trago para cá, é exatamente igual às outras, tá? E a diferença é que aqui o tensor dela serve tanto para a gente encher a bobina, como para a gente passar a linha na nossa agulha. Então, esse tensor serve para as duas coisas. Aqui eu tenho essa possibilidade de colocar a linha aqui, então eu coloco esse suportinho, ou então ela tem aqui atrás também, ó. Se eu virar, ela é deitadinha aqui, tá? Que eu posso erguer aqui, ó. E aí, ela tem essa travinha de segurança, porque senão aqui gira e sai. Então, eu encaixo a minha linha aqui e travo com o suporte. Aí, ela só gira, me dá a linha que eu preciso, mas não cai daqui. Então, essa daqui é um pouquinho diferente a passagem da linha dela. O caminho é o mesmo, mas a gente tem o tensor, tá? Então, eu vou tirar a linha daqui para eu passar para vocês verem. Ó, então, ela tem duas coisinhas diferentes, isso e o tensor. Então, aqui, ó, eu passo aqui, ela encaixa, eu dou a voltinha aqui, ó. Ele vai passar aqui embaixo, eu viro. Então, ela já fica tensionadinha aqui, ó. Aí, sim, eu caminho para a setinha de número 2, subo. Aqui é a mesma coisa das outras, onde eu encaixo e trago, desço. E aqui, ó, ela é bem estreitinha, mas ela tem que passar aqui dentro. Ela tem que passar aqui dentro, ó. Então, eu faço isso e daí eu coloco a linha na agulha. Aqui também é de colocar a linha na agulha, que é o mesmo processo da anterior que eu ensinei. Então, aqui, ó, essa agulha também é daqui pra lá, de frente pra trás. A bobina dela fica dentro também. Então, eu tiro essa parte. Essa máquina também me dá a possibilidade de trabalhar barra ou algum cesto que eu queira trabalhar, porque daí ele encaixa aqui. Aí, eu abro aqui, puxo e, ó,
É exatamente a mesma forma, tá? Então esta é também uma ótima máquina para a gente trabalhar a costura criativa e outras costuras. Singer Brilhance. Então essas são as máquinas que eu tenho aqui no ateliê, com a vantagem de que você, se tiver que fazer aula aqui, poderá trazer a sua, para que eu tire suas dúvidas e você costure tranquilamente em sua casa. Se tiver alguma dúvida sobre algum tipo de máquina, deixa aqui nos comentários que eu conto para você. Se gostou desse vídeo e foi útil para você, curta, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se, ative o sininho e receba as notificações toda semana. Até mais!